Olá, pessoal. Oi, Oi, gente. Rê. Olá, Gui. Como você está? Eu estou bem. Estou acordando ainda de pouco a pouco. E você? Estou bem, à medida do possível. Estamos Medida do lá. possível. Vamos Melhor levando, né? agora. Melhor agora, exatamente, ó. Você que tá chegando, bem-vindo ao nosso podcast, Os Menino Pode. Aqui a gente fala um pouquinho de tudo. E, e hoje, pra quem acompanha a gente, sabe que a gente terminou um ciclo falando de todas as flores, né? Dedicamos o nosso podcast a isso. E hoje a gente veio com um tema um pouquinho diferente. A gente veio falar da nossa história, né, Rê? Dessa. Sim, vamos falar um pouco sobre a gente, sobre nossos gostos, sobre. Sobre a nossa. Sei lá. A nossa love Você story, que né, tá, Rê? você que estava acompanhando a gente aí já, o quê? Quantos meses foram todas as flores ao todo? Uns 8 meses, eu acho. 4 da primeira parte, 4 da segunda, se eu não me engano. Sim. Então, 8 meses você que estava aí acompanhando a gente, comentando sobre as maldades da Zoé, as maluquices da Vanessa Vanessa, e as burrices Maíra. da Maíra. Agora, esse episódio aqui a gente tá, né, Sim. abrindo nosso coração um pouquinho para vocês conhecerem a gente. Agora É você vai saber isso. as maldades do Guilherme. As, brincadeira, As as maldades do maldades do Guilherme, Renato. várias maldades. Você acha que a gente é só mocinho? Só que não, Ah, né. aqui não. Mocinho é Não, chato, tem que dar uma vilaninha, tem que ter uma vilaninha no meio. anti somos anti-heróis? Esse podcast Ó, será o não, tá na primeiro moda, anti-herói? não, Tá tá na na moda moda? agora ser anti-herói, né. É. Agora não Não, Taylor existe Swift mais. tem uma música, né, chamada Anti-Hero. Então, acho que não tem mais herói então, que tá na moda só anti-herói e anti-heroína. Só gente podre, É, gente, mas vamos ser bons. vamos ser bom. Mas enfim, eu fiquei pensando assim: "Nossa, a gente fez 8 meses de podcast, mais ou Quase um menos, filho. um filho, e vocês não sabem nada da gente, né. Então, tá na hora esse episódio vai ser dedicado a isso. E comentem, deixem se inscrevam se vocês são novos aqui no canal. Inscreva-se, curte, comente, mande para o seu melhor amigo, né, porque esse canal também é sobre melhores amigos, né, sobre esses encontros. Verdade. A gente podia falar disso, né, Rê, também. E Sim. ó, já que a gente tá falando de anti-herói e de coisas podres, como falta isso, começando Coisas assim nessa podres. vibe, coisa assim Já nessa. começamos errados. Não, mas ó, tem coisas boas também. Vamos falar de uma coisa que nós 2 gostamos? Começa com Little, começa com Pequena, e termina com Mermaid, termina com Sereia. Você gostou, Rê, de Pequena Sereia? Ai, gente, eu fui semana passada assistir Pequena Sereia, porque só no dia 9 de junho que estreou aqui no Japão. E, gente, os filmes estrangeiros, pra estrear no Japão, demora. Às vezes demora, tipo, 1 ano, Ai, eu sem odeio zoa isso. mesmo, 1 ano É mesmo, assim. verdade. 1 ano depois o filme tá estreando e eu já assisti há muito tempo na É. internet. E não dá pra Mas, entender por quê, né, en assim que demora. então, parece que as salas de cinemas têm que ter uma divisão mais ou menos Hã, justa entre os filmes estrangeiros e os nacionais, no caso japoneses. Aí aham. eles fazem isso para não um engolir o outro, e também parece que tem muito a ver com com o marketing do filme. Eles Hum, querem vender camisa, boneco, essas coisas. Aí para não atropelar outro marketing de outro filme, aham. eles fazem essa contagem de tempo, por isso que demora. Algo assim. Ah, entendi. Mas enfim, estreou Pequena Sereia, eu fui lá assistir, eu amei. Muito Como já bom, falei né. várias vezes, Pequena Sereia é o meu filme favorito da Disney, é a minha princesa favorita. E, gente, esse live action pra mim foi o melhor live action da Disney até Uhum. agora. Em Sim, segundo Haley. ficou Aladdin. Então, sabe o que eu achei? Que ficou uma vibe muito parecida com a do Aladdin. Eu assisti um filme da Disney só até hoje no cinema, que foi o Aladdin. Não, brincadeira, quando eu era criança, óbvio, né, assisti os filmes, mas
depois de adulto, acho que foi Aladdin, assim, e eu gostei muito de Aladdin. Teve algumas músicas que não, mas assim, o a produção foi incrível, os atores foram bons. É porque tem muitos problemas essa onda de live action da Disney o tempo todo, eles ficam lançando um atrás do outro, pra o quê? Atrair um novo público e tal, e etcétera, mas às vezes o live action não consegue, espelhar a ideia original do filme, Aham. se perde. E o filme original é bem melhor, sempre, assim. Hum. O filme original do Lion King, por exemplo, Rei Leão, Aham. nossa, nem se compara com o remake. É muito Falaram mais isso, né. colorido, é muito mais animado, muito mais bonitinho. Mas nesse caso aqui, o live action da Pequena Sereia, ele conseguiu botar todos os elementos Uhum. da animação no filme e ainda adicionar coisas e mudar algumas coisas que eu gostei. Ah, entendi. E o que A que você Ariel, achou por da exemplo, Hailey? É. nossa, ela tá, gente, acho que ela nasceu pra ser Pequena Sereia, Eu porque, foi isso que eu disse, né, foi isso que eu disse, gente, porque ela já tem ela cara um pouco, né, de sereia. e isso também, e ela é muito a Ariel. É aquela Sim, inocência, ela é jovem, doce, ao mesmo tempo ela sim, quer descobrir o mundo, ela quer, sabe, se livrar do pai não. Ela quer sair daquela situação ali com o pai sim. dela. Nossa, ela, nossa, imprimiu muito a Ariel do desenho. Eu Aham. acho que foi o maior acerto em Da relação Disney, a aqueles, né. do filme, assim, em relação ao casting. Aham. A Hailey Gostei Bailey, muito. eu gostava dela já desde que ela tinha uma banda com a Sim, eu inclusive lembro, ela você foi que mandou, né, pra mim. inclusive ela sabia que ela foi descoberta pela Beyoncé, né. Sim, eu sei. Então, É a e madrinha parece, né, delas. parece, tipo, super na cara que é madrinha é afilhada de apadrinhada pela Beyoncé, porque tem a mesma vibe, aquela voz dela, acho que essa foi a minha parte Gente, favorita, ela ela mandou cantando. muito, que voz doce, ficou Uhum. muito, muito bom. Ela ficou muito boa como Ariel. Ela ficou Sim. muito melhor, muito melhor do que aquele ator que fez o Aladdin. Ficou bom Ah, também, mas assim, de todos os live action até hoje, o melhor casting foi de Pequena foi de Sereia, Pequena pra mim. Sereia? Porque, por Sim. exemplo, o de Bela e Fera, a Emma Watson? Emma É, Stone? Emma Desculpa. Watson, uhum, Harry Potter. Não gostei. Ih, brincadeira. Ela Hã, não ela não imprimiu a Bela do desenho, não se parece, assim, alguma aham. coisa ali não colou, não sei o que que é, não sei Não, mas é explicar. engraçado, né, porque assim, ó, de fisicamente, eu acho que a Emma Watson é a que mais parece com a Bella, tipo assim, sabe, a princesa, se você Nossa, botar não acho, sério? Eu acho, nem assim, ficou a fisicamente. cara, A Bela do desenho é bem mais gordinha, ela tem um rostinho mais bochechuda? redondinho, isso. E a Emma Ah, Watson é muito fina, tipo assim, aham. Acho que é o cabelo, não sei, pra mim, assim, a impressão ficou muito de todas as remakes, essa foi a mais parecida. Mas, talvez realmente a vibe, assim, é a que menos acho que mais ficou distante, né, do sim, você viu a boneca da Emma Watson? Ficou não, horrível. não, eu nem sabia que tinha isso, boneca da Emma Watson. É, não, porque sempre que eles fazem live action, eles fazem uma boneca do filme. Ah, verdade, né. Aí botaram a boneca da Emma Watson, não ficou. Bom, uma coisa que as pessoas talvez não saibam, o Renato é super fã da Disney, né, cria da Disney, Renato. Sim. E Eu nasci dos anos 90, né, então eu ainda também, né, mas mesmo assim não sei, acho que mas é sim. difícil, acho que as pessoas não serem fã da Disney, acho que não, é Então, muito mas não teve aquela época que surgiu aquela palavra? cringe. Cringe, isso, Aham, que foi tipo uma semana só, um boom na internet, depois todo mundo aham. esqueceu. Aí na lista de coisas cringe estava gostar da Disney, porque gostar da Ah, é? Disney já é uma coisa, assim, mais do povo da minha idade, da nossa idade, assim. Pessoa que é É. mais jovenzinha, não tem tanto esse amor pela Disney, pelas princesas, percebe só.
Né. Ah, mas foda-se também, né, porque Não, se te faz foda-se. feliz não, tava Harry Potter na lista, eu falei: "Meu, como é que Harry Potter vai estar na lista de". Não, eu acho que eles quiseram eu acho que o Gen Z quis dizer que é essa coisa de você comprar camiseta, de você andar com faixa, de você ser fanático, isso talvez seja cringe. Eu não Ah, não, sim, isso eu não faço. então, mas eu acho que isso não existe hoje em dia, sabe, É tipo, de uma pessoa verdade. ser fanática ao ponto, né, É, não é tanto assim, na de verdade. consumir, assim, ser materialista. Mas enfim, Você gostou do eh, filme, né? amei o fi não, eu fui pela mas assim, eu vou confessar que eu fui com uma expectativa bem baixa, porque eu vi, ah, os comentários na internet, ah, os críticos nossa, assim, sabe, o Gente, eu não vi nada disso, eu não sério? então, eu vi, assim, que a porcentagem da crítica, assim, não estava Mas não é por causa da positivo. da escolha da atriz, não? Teve isso também, que as pessoas estavam É, o pessoal já criticando. põe já tem Ah, um não, mas sempre quando isso tem um filme assim, já tem um percentual de pessoas que vai que vai dar contra, né. vai contra, sempre vai ter, É, tipo, não adianta. uhum. Parece que eles não enxergam além disso, sabe. Sim, sim, que é uma coisa muito superficial, né. É. Mas, então, nesse caso eu fui pela Hailey, que, tipo, eu gosto tanto Hum, da menina, que eu falei assim: "Se ela fizesse qualquer coisa que ela fizer, eu vou lá assistir". Tanto que ela fez uma série, ai, que era ruim, eu assistia do mesmo jeito. Mas a série acho que é da Disney, inclusive. Ah, não, não sei se era da Disney. Mas, enfim, eu fui com a expectativa baixa, hum, mas sabendo que eu ia gostar da voz dela. Então, assim, eu já estaria no lucro. Aí o que entendi. aconteceu? Eu achei o roteiro bom, eu achei os atores bons. A Úrsula, o que que você achou da Úrsula? Nossa, eu gostei muito. Assim, ainda acho que faltou alguma coisinha, porque a Úrsula do desenho é muito mais Hã. memorável, eu acho. Uhum. Assim, você viu Pequena Sereia live action, você lembra da Pequena Sereia, das músicas, mas não tanto da Úrsula. Mas quando você Aham. vê o desenho, a Úrsula é uma personagem tão icônica, acho que uma das melhores vilãs da Disney, que eu acho que faltou alguma coisinha assim, não sei o quê. Eles tiveram na música dela teve um corte, né, porque senão é tipo, ia ser politicamente incorreto. Só que a vilania da Úrsula é ser essa tiazona que fala coisas erradas, sabe? Aham, aham. Tiazona do rolê que fala, Sim, sim. sabe, fala Imprimiu politicamente. isso um pouco, é Imprimiu, porque eu mas não lembro faltou um nada de Pequena Sereia. pouquinho. E no Ah, tá. final a única coisa assim, a única crítica mesmo que eu tenho foi a morte dela, que no final ela vira CGI, ela sai do mar totalmente grande. Ficou Aham. parecido com o desenho, mas assim, naquela parte que a cara dela só virou de computação, eu não Hã. vi a cara da atriz ali, sabe. Faltou uma Ai. coisa, assim, mais bonita na morte da Úrsula. Mas isso acontece na Pequena Sereia Acontece, original? é a mesma coisa, Ah, entendi. é tipo a mesma coisa, só que no desenho quem mata a Úrsula é o príncipe Eric, Hum. no live action é a Então, Pequena Sereia. pra mim de todo mundo, o que mais ficou apagado foi o príncipe, sabia? O Eric, porque eu achava sabia que eles estavam cotando o Harry Styles, né, pra fazer o Eric, eu não sei se ele não topou, se tiraram ele, Sim, fiquei sabendo. né, todo mundo queria a Liso como a Úrsula. Ah, Que não, não, ia eu estragar, nada a gosto ver. eu gosto da Liso, mas tem que ver Que tem isso, a né, ver? tipo, os canto então, porque a Liso, ela tinha feito um vídeo imitando a Úrsula no Halloween, que a Liso é conhecida por fazer Gente, fazer um videozinho é uma coisa, fantasias fazer um filme bem é então, outra, né. olha, eu sou super fã da Liso também, mas assim, eu tenho um problema de fazer casting de atores Não não, gosto, de cantores que não são atores. Isso é geralmente não quando gosto, estraga, né, o não gosto. o filme. Tem até uma opinião polêmica em relação a isso. O quê? Não gosto da Lady Gaga atuando não, Ah, eu também não não, gosto. não, não posso Ai, falar aquele muito, porque filme chato eu dela. só vi ah, Nasce uma Estrela, eu não vi outro Ai, filme que que ela filme fez. ruim, que raiva daquele filme. É, ai gente, desculpa se então, a gente pode escrever isso também, né, os que vão contra, aqueles contra a opinião Os popular. Menino contra Pod. O
sim, porque quando lançou esse filme, parece que era uma unanimidade todos os gays gostarem desse filme da Lady Gaga. Ai, A gente, gente eu detesto essa eu narrativa. também, eu Todos os também. A gays gente veio gostam da pra mesma isso, coisa. brincadeira, pra ser cancelado. Ninguém gostou da Pequena Sereia, gente. Ai, é maravilhoso. Não, mas desculpa, mas Nasce uma Estrela, Ai, gente, que filme mais xoxo. e eu não Diga entendi por essa. que as pessoas choravam, sabe. Assim, eu fui com uma Ah, não, amiga isso eu não entendo. que ela saiu sabe, assim, uma pessoa com a cara inchada de tanto chorar? Mano, E eu não mas sabe o que que derramei é? uma É lágrima. porque hoje em dia não tem nenhum filme, assim, muito, muito dramalhão bom. Não existe mais. Aham. O último foi o quê? Titanic? Não sei. Nossa, Chutei mas aqui. também foi não. Sabe qual Chutei. que foi? Não, não, Ah, sei lá, ó. Escrito nas Estrelas, sei Aham. lá. Aquele Sim, lá da sim, sim. menina Não, teve doente um que morre. filme que eu chorei, que você odiou, que foi Coda, o que ganhou o Oscar da Ai, menina não. o da menina surda. Nossa. Esse Ai, não, daí, gente. gente, eu Não, achei um eu filme gostei, mas sensível. enfim. Enfim, né, Mas gente. enfim, gente, Pequena Sereia, falamos da nossa infância, né. Recomendamos, né. Recomendamos e lembra a nossa infância, né. Sim, pra quem gosta da Disney, pra quem não eu que não sou fã, amei, então recomendamos, aí fica a recomendação, o selo dos menino pode. Tum. E, bom, mas vamos lá, Rê, então, como a gente nunca falou de nós mesmos, assim, sobre da onde saíram esses meninos, da onde vieram, O que vamos começar fazem? o Como que comem? fazem. Onde habitam? Exato. Bom, começa então, Rê, se apresentando da onde que você Eita! nasceu da onde, veio da onde e foi para onde? Porque você falou que você tá no Japão, mas como é que você vai parar aí? Vim do inferno, sai dos Ah, gente, uma história longa, né. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca da Carioca. gema. Meu pai, minha mãe são cariocas, então sou aquele carioca da gema mesmo. E sempre fui uma criança muito quieta, muito noveleira. Sim. E a primeira novela a minha novela favorita, na verdade, todo mundo sabe Uhum, disso, que é uhum. Por Amor, de Manuel Carlos, assim, acho que a primeira novela que eu vi, que me emocionava muito, eu tinha 7 anos, eu não entendo, assim, como uma criança de 7 anos ver uma novela Por Amor, que é um tema super adulto, nada de Sim. criança e tal. E eu lembro que quando eu assisti aquela novela, eu falei que quando eu crescer eu queria ser autor de novela. Aham. 7 anos de idade, olha que loucura. Mas eu era uma criança que ficava muito em casa e tal, só gostava de estudar. Assim, até os 12 anos eu era aquela criança que brincava, ia na rua, Sim. fazia coisas de menino mesmo. Uhum. Bolinha de gude, peão, jogar bola, subir em árvore, brincar e até os 12 Moleque. anos, um moleque. Aí depois de 12 anos, aquela pré-adolescência, a gente entra naquela pré-adolescência que vem aquelas coisas, discussões na cabeça, a zoação dos meninos e tal. A gente é povo animado, a gente que é o povo animado, Que povo animado. quem é povo Aham. animado sabe, né. Sim. Mas eu sempre fui aquele menino de casa que estudava e tal, mas desde muito criança que eu sempre quis vir para o Japão, né. Nessa Então mesma época que eu falava que queria ser escritor de novela, com 7 anos, 8 anos, eu falava que queria morar no Japão quando crescesse. mas são coisas tão extremas, né, uma da outra, são coisas tão diferentes. Da onde que surgiu esse Esse sou interesse pelo eu. Japão? É verdade, o Renato, gente, é uma das pessoas eu acho que é a pessoa mais eclética que eu conheço na vida. Ele escuta de tudo, vê de tudo, gostos, assim, referências. É um menino que tem referências, Tem esse referências, né, cultura, Renato. Cultured, culto. culture. E
Mas enfim, da onde que saiu esse seu interesse pela cultura japonesa? Tipo, por anime, por desenho? Então, quando eu era criança, então, eu não sabia que os animes que eu assistia na televisão, na época era Uhum, Manchete, era do Japão. Eu só assistia desenho, pra mim era desenho, nem sabia que era do Japão, então não foi muito por uhum. conta disso. Talvez seja por conta da religião, que é uma religião que provém do Japão, e em casa tinha um oratório, então tinha uma minha mãe lia, né, fazia uma recitação e tal, que é em japonês. Talvez seja por conta disso, que eu via, olhava pro oratório e via aquelas letrinhas, assim, em japonês e falava assim: "Gente, que é isso? Que Aham. letras são essas? Nossa, eu quero saber um dia, assim, que significa isso, eu quero aprender isso". Hã. Pode ser por conta disso. Minha mãe fala que é por vidas passadas. Eu também Minha acho, vida viu. passada eu fui japonês, sei lá. Aí a Elizabeth Jean, né, que faz novelas de novelas de vidas passadas. Um samurai. A nossa vida é uma novela, né, se a gente for contando, assim. Verdade, verdade. Elizabeth Jean, Manuel Carlos. Sim. João Emanuel Carneiro. Não, Germano Carneiro é na luta. É na luta Sim, da vida. com certeza. Aí eu comecei a estudar japonês com 19 anos, mas antes disso comecei a gostar da cultura, Uhum. muito mangá. Aí sim, comecei a consumir mangá, anime. E entrei meio nesse mundo aos 19 anos, ali no Rio de Janeiro, estudos japoneses, convenções, congressos, eh, eventos de anime, sabe? Existe esse mundinho, assim, sabe? É o mundo dos otakus? Esse é o mundo do Não seria. Também tem otakus, tem os uhum. estudiosos, que são pessoas que estudam a língua, a linguística japonesa, a cultura do Japão, publicam livros, sabe? Então Aham. tem. É todo esse povo aí. Ah, E se juntar entendi. tudo, é grande, mas ainda assim é uma bolha. Todo mundo se Aham, conhece. aham. Aí era engraçado. Ah, É uma comunidade. é uma comunidade. Não sei se ainda existe no Brasil. É, deve existir, né? Uhum. Ah, deve, deve. Sim, sim, sim. Aí eu entrei pra faculdade, fiz letras, depois mudei para letras português e japonês. Aí vim pela primeira vez no Japão, foi tipo um sonho realizado, aquela coisa toda. Ai. Aí eu falei que queria voltar aqui. Não, queria voltar pro Japão, assim, porque eu fiquei, na primeira vez que eu vim pra cá, eu fiquei tipo um mês e pouco. Uhum. Aí eu voltei pro Brasil, eu falei, ano que vem eu vou fazer de tudo pra voltar pro Japão. Seja pra fazer bolsa de estudos. O meu objetivo era fazer pós-graduação. Só que Uhum. aí no meio eu entrei em outra faculdade e vim pra cá e me formei. Estudei 4 anos e me formei. E hoje estou aqui trabalhando, lutando. Realizando sonhos. É, realizando, tô bem, né, assim. Você mas você gosta do Japão, você ama o Japão Gosto muito. e Nossa, ama novelas ainda, né? Porque isso sim, aqui é e louco, gostava né? muito de novelas japonesas, né. Fissurado. Sim. Ah, é verdade. Então, pra quem não sabe, novela Dorama. japonesa é oposto também de novela brasileira, Então, o pessoal né. agora no Brasil, todo mundo assiste K-dorama, né. K-drama. Uhum. K-drama, né. É meio nesse estilo. Mas, gente, antes do K-drama, era J-drama. J-drama. Não, antes do K-pop veio o J-pop. J-pop. Todo mundo acha que, hoje em dia Coreia, Coreia. Uhum. Não, não, não. Tudo se originou aqui, nessa terra do sol Respeitem quem nascente. veio brincadeira. Quem veio antes. Sim. Mas acho que o K-pop bebeu bastante da influência do J-pop, né. Sim, eu acho que, tipo, não é uma cópia, E né. Ih, vai vir o pessoal me vai cancelando vir o aqui. K-army aí atrás de K-army que Eita chama? Não ferro. sei. Mas você escuta, né, de tudo? J-pop, K-pop também. Sim, J-pop que seria música japonesa também. Você escuta enka? Aquelas músicas clássicas japonesas? Escutar não. Ah, às vezes, hein.
temas bonitas. Aham, Mas eu gosto que ele já é um pouco mais popzinho. Assim, muito, muito antigo. aham. Sei lá, só quando eu vou num evento aqui no festival de rua, aí eu ouço e tal. Mas assim, de escutar, não. Ah, entendi. Não muito Mas eu vintage, que né? vim pro Japão, que gosto do Japão, já o Gui, ele veio obrigado. Não, vem contra a minha não. Então, Não, gente, gente, o pessoal do Nikkei falando, que mora uhum. aqui, tem uma amiga que ela veio pra cá quando era criança e agora voltou pro Brasil. Eu falei: "Você veio pro Japão? Obrigado. Eu vim pro Japão porque eu quis. Então por isso que você tá voltando pro Brasil, porque tem que voltar às origens". Hum, sim. Assim, eu não vou falar que eu fui obrigado, porque eu que é pesada essa palavra, né, tipo, eu não Não, porque fui assim, quando você é criança, você tem que fazer tudo que os eu não pais tenho es fazem, né. é, eu não tenho escolha, com certeza. Mas, assim, eu não sofri, isso que foi acho que pra criança tudo é aventura, né. Então, gente, eu nasci em S sou de São sou nem se posso me considerar paulista, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas eu cresci em Santa Catarina. Aí, quando eu tinha lá para os 8 anos, meus pais viraram e falaram assim: "Ó, a gente vai para o Japão e tal, Mas tem uma calma, são sema". descendentes, né. Sim, sim. Ah, é, pra quem não tá escutando quem não tá vendo o vídeo no YouTube, quem tá escutando o áudio, eu sou descendente japonês, tenho cara de japonês, minha família toda cara de japa, e, meus avós são de Okinawa, que é uma ilha no Japão. E no Brasil tem muito, principalmente em São Paulo, uma comunidade muito grande de descendentes japoneses, de Okinawa principalmente, Inclusive em Pantanal, sabia disso? em Pantano ah, é? É, eu estava assistindo MasterChef essa semana. Aham. Aí eles estavam trazendo uma culinária de Pantanal. Aí o Hã. chefe, que é especialista na culinária de Pantanal, falou que a comunidade de Okinawa em Pantanal é muito grande e a comida de lá é muito influenciada pela culinária de Okinawa. Nossa, Nossa, né, não não sabia disso. sabia, não sabia. Ah, eu podia ter colocado, um japonesinho lá na novela também, no Pantanal, Sim, né, verdade. seria legal. Mas Mas enfim, fala. minha família toda, meus antepassados, meus ancestrais são de Okinawa, pelo menos até onde eu saiba, né, assim, da linha que a gente s da linha que você conhece, é de Okinawa, e meus pais resolveram mudar para o Japão pra conseguir dar né, uma qualidade de vida e tal, um pouco melhor. Eles se mudaram para o Japão quando eu tinha 8 anos, e eu tenho um irmão mais novo que ele tinha 6, então nos mudamos, assim, muito, muito, muito criança. Aí sim, eu também nessa época era super noveleiro. A minha primeira novela foi Mulheres Apaixonadas. A Mulheres Apaixonadas, que é da Carolina Dickmann, que que ela raspava a Ah, cabeça? Laços de Família. Ah, Laços de Família, nossa. Laços de Família, nossa, super fã, né. Laços de Família, Laços de Família. E nessa época, também super ficcionado, assim, por televisão, por novela, e eu gostava muito de séries também. Eu lembro, assim, acho que mais do que novela, acho que eu sempre fui de séries, porque eu lembro de criança, eu já lembro de assistir os normais, assim, sabe, de ter imagens sem entender nada, mas a algo daquilo me captava, assim. Então eu gostei muito de séries sempre. E quando eu fui me despedir do povo e tal, do Brasil, da minha família, eu lembro, assim, de nem estar sofrendo tanto, mas por ser tão noveleiro, de ter que fazer uma cena de drama. Então eu estava passando, Senhora do Destino, na época que eu vim pra cá. E eu nem estava tão triste e tal, assim, né, porque imagina, criança, vai para o Japão, vai conhecer o país do Totoro. Assim, eu queria ir pra um lugar diferente. E por mais que eu estivesse um pouco triste, seria legal. Mas na hora de despedir da minha avó, eu fiz uma cena, assim, sabe aquela cena bem de você botar a mão na janela e você ser a Maria do Carmo, você tá se debulhando em lágrimas, né, então era um Aprendeu o criança drama, dramática. aprendeu o drama. Sim, aprender o drama, chorar. Aí me mudei e tal, e cresci em uma comunidade cheia de brasileiros no Japão. Pra quem não sabe, tem bastante brasileiro no Japão, em certas regiões, fica bem concentrado.
E foi assim que eu não esqueci o português, porque meus pais moraram, né, em regiões onde não precisavam falar tanto japonês, que dá pra você se virar, dá pra se virar e tal. Então a gente sempre falou português em casa. Eu fui pra escola brasileira por um tempo também e cresci no Japão. Então cresci no Japão desde os 8. Aí, aí eu, só que assim, Foi diferente do difícil? Renato, sim, diferente do Renato, eu, como ele disse, eu não fui porque eu tinha um sonho de ir pro Japão e tal. Foi com os meus pais. Foi super interessante, mas assim, eu não me adaptei muito bem. Porque eu, de coração, acho que eu me apeguei muito, assim, à cultura brasileira, porque eu gosto muito do nosso jeitinho de ser, da nossa leveza. E acho que no Japão, por crescer em escola japonesa, eu não me adaptei muito bem com a rigidez do Japão. O Japão é uma cultura mais rígida. Hoje, como adulto, eu tenho uma outra visão sobre isso, mas acho que como criança e pré-adolescente, adolescente, acho que é mais complicado nesse, pelo menos pra, eu falo por opinião própria, né? Porque tem gente que dá super bem, super gosta, não cresce sem problema algum. Mas pra mim foi um pouco difícil É, não dá porque eu pra acho gente levar assim como fo a como voz do imigrante, o né? Não dá. coletivo. É, não dá. Cada um tem sua história. Sim. Meu irmão, por exemplo, nossa, o Henrique, ele se adaptou super bem. Falo, nossa, acho que eu lembro assim, na segunda semana, eu vi ainda falando assim, ai, Rick, é difícil fazer amigo, né? Aí tipo assim, ele rodeado de amigos, sabe? Era o irmão popular Era e uma popular e eu assim, o ai, irmão que sem saco, amigos. não aguento mais, né? Aí o que que eu fiz? Eu me apeguei aos outros brasileiros. Então, tem essa coisa da identificação mesmo, né? Então, assim, eu não. Sabe a novela América? Que tinha as mexicanas, colombianas, não sei, as latinas, entre aspas, as latinas, que foram Põe tudo no mesmo bolo. sim, que elas se mudaram não sei se era Brasil ou pros Estados Unidos que elas iam. E aí tinha uma irmã que se adaptava super bem, né? Que ela queria até esquecer que era, que era latina. E tinha outra que era mais que era menos, né? Eu fui o que era menos. Então, mas enfim, aí eu acabei, es- né? Foi difícil e tal, mas você vai levando, levando, levando. E eu achei pra mim, o que eu mais gostava de estudar era inglês, porque eu gostava muito, como eu falei, eu gostava muito de séries, em geral. E quando eu conheci séries americanas, séries inglesas e tal, que quis aprender muito inglês, cultura pop americana. E sua série É, favorita nessa época foi? Glee, Don't Stop. Believe E it. sim, e sempre gostei também muito de atuar, também de escrever também, mas acho que mais atuar. Então eu falei, não, quero ser um entertainer quando eu crescer. Aí decidi, eu falei, não, vou estudar inglês. Era péssimo em tudo. Nossa, o japonês era Não, ruim mas em imagina, tudo. você, brasileiro, acabou de sair do Brasil, entrou direto para uma escola japonesa, tendo que aprender várias matérias, matemática, física, não sei o que lá o quê, Sim. das contas, em japonês. Complicado, né? É, foi complicado, foi complicado. Hoje, com uma visão mais madura, assim, eu vejo que, né, tipo, isso ajuda a Ok. ser mais flexível. Acho que isso me ajuda a ser uma pessoa muito mais flexível nesse sentido. Porque eu fico pensando, se eu, com a minha personalidade, tivesse passado por nenhuma dificuldade, assim, ser tudo. Se eu tivesse, por exemplo, crescido no Brasil, sabe, tivesse feito, não sei, eu acho que seria uma pessoa muito rígida. Então, olha que loucura, né? Eu fui para um país, uma cultura que tem um ensinamento, assim, uma cultura bem rígida para aprender a ser flexível. Sim, né? Porque na minha cabeça eu falei, meu, eu. Problemas, sofrimentos moldam a gente. Sim, com Às certeza. vezes, para um lado negativo, dependendo da pessoa Sim. também, né? Às vezes você vai para um lado Você bem poderia ser traumático. um descendente, aqueles escrotos que vê um latino chuta, tô zoando. Sim. Tem, né? Tem bastante. Tem gente que se revolta, né? E usa, né? Vira rebelde pra vida.
Mas enfim, aí o que aconteceu, eu me apeguei muito ao inglês, que eu gostava muito de inglês, gostava muito de queria aprender sobre a língua, sobre a cultura, e foquei nisso. Aí eu acabei entrando para uma universidade americana no Japão, acabei conhecendo um carinha lá. Olha ele. Ó, tivemos várias novelas na Várias sua ó, vida gente, tá já. dando um resumão, um resumo Não, porque várias novelas na sua vida. sim, América, América, exato. aquela Sol Não, Nascente também, que tinha descendente. ah não, nossa, essa novela tem que ser proibida de mas enfim, Cancelada. não, olha, falando esqueci de falar de América, porque quando eu assisti América, essa novela me influenciou muito, porque eu não sabia o que era Estados Unidos, assim, quando criança, né, tipo, você escuta um nome, Sim. mas você não liga que a que é dos Estados Unidos, que saía Ashley Simpson, que saía, sabe, Uhum. essas referências, assim. Então eu lembro da Sol, criança, né, vendo com a tia lá que veio de Nova York, ela segurando aquela bola Aquela bola de que nunca se quebrou. que nunca se quebrou. Aí eu não sei, aquilo me inspirou muito. Então acho que um dos motivos de você se apaixonar por novela é de ter essa linguagem de você inspirar o uma criança, um adulto até, né. Acho que isso É uma identidade visual muito forte, né? muito forte, é Ainda uma linguagem mais muito simples, né. simples, de forte e consequentemente memorável. Exatamente. Porque isso me influenciou muito, assim, tipo, a procurar isso, né. Então aí eu acabei mu focando nisso, aí acabei entrando pra universidade americana lá, e aí encontrei o love of my life, o meu eu ia falar um O boy, nossa. amor está no ar. Sim. E o que acabou Qual me novela que tem trazendo isso? para os Estados Unidos. Conhece alguém na faculdade? Não sei, Malhação? Ah, não, ô Malhação, aquele lá, sabe, como que chama? Aquela novela que não saía do Sessão da Tarde, do Vale a Pena Ver de Novo? Coração de Estudante? Ah, sim! Brega. Verdade. Quem que fez essa novela, Coração de Estudante? O quê? Escreveu? É. Ai, não sei. Nossa, a cara do Manoel, Não sei. essa música, assim, sabe, a trilha sonora. Mas, gente, tivemos Coração de Então, Estudante, conhecendo tivemos o boy da vida na faculdade. sim. Mas tudo isso pra dizer que, né, que daí eu acabei conhecendo ele e tal, e vim parar aqui nos Estados Unidos, que eu acabei me mudando com ele e tal, e hoje eu vivo aqui. Mas isso pra dizer o quê? Que, de algum jeito, eu e Renato viemos de lugares Nada, diferentes, verdade, nada a ver, né? opostos, né, Rê? Rio, São Paulo, Curitiba. Sim. Curitiba? Santa Catarina, Santa Catarina. Santa Catarina. Sempre confundo. E passamos ali pelo Japão e hoje estamos em lugares diferentes também. Mas pra dar um contexto do quê? Em algum lugar dessa história, dessas novelas, tivemos o nosso encontro também, né, Rê? Sim, sim, sim. E E assim, como você foi pra faculdade, veio, né, no caso, veio pra faculdade Uhum. americana, que é em Tóquio, eu moro em Tóquio, eu acho que por isso Uhum. que também que a gente se encontrou, né. Se você não Então, tivesse entrado nessa faculdade, tivesse feito uma faculdade na sua cidade, que não é sim. tão longe de Tóquio, gente, é tipo 1h30 de trem, Uhum. Mas talvez eu a gente venho não tivesse se encontrado. sim, eu morava numa região, assim, que era bem na parte do interior do Japão. Cidade pequena, e tinha bastante brasileiro e tal, mas era uma cidade pequena. Era pra ir pra Tóquio seria, sei lá, pra ir pra passear. E e eu acho que a gente se conheceu porque realmente eu fui com mais frequência e tal. E a gente acabou se conhecendo, gente, vocês não vão acreditar, no Brazilian Day. Brazilian Day, Então, o Brazilian Day é um festival festival que tem todo ano, que não é mais Brazilian Day, é Festival do Brasil, do Brasil, né. mudou o nome. Ah. Tem todo ano que geralmente eles chamam algum cantor, não tão famoso assim, mais ou menos, e tem
comidas brasileiras, tem música brasileira no palco e etc, e etc. E estávamos lá com os nossos respectivos amigos, Sim. e nossos respectivos amigos se conheciam, formou-se um grupo ali naquele dia. Gente, um calor no verão, Japão, é Calor muito quente, abafado, não dá nem pra respirar. não dá nem pra respirar. E nesse bololô de amigos, a gente se conheceu, né, Gui? Aham. Sim. Não, e vamos falar disso, que eu acho que é um assunto interessante. Que você eu acho, por exemplo, uma coisa que é uma coisa brega de falar em voz alta, de assumir e tal. Mas nessa época a coisa que eu mais pedia pro que eu estava falando: "Meu, eu quero Universo. muito o universo, eu quero muito um amigo gay". Eu quero muito um amigo gay. Polêmico, polêmico, brega de se falar, mas, Não, não é brega meu, não, porque eu também queria, não tinha. porque eu sentia muita, assim, eh, vontade de conhecer alguém, assim, do não sei, que tivesse coisas não que porque, assim, você independente, amizade é amizade, você pode falar sobre sempre vai ter coisa pra falar, sempre coisas que as pessoas vão te entender. Ai, mas de ter essa pessoa que vai poder falar de cultura pop, como só alguém do Vale fala, sobre novela. Gente, isso foi um encontro de almas também, né, Rê? Sim, é verdade. Porque de ter essa coisa em Estava comum. faltando, né, nossas vidas, essa amizade. Sim. Foi amizade à Aí, primeira vista. foi amizade à primeira vista, exatamente. Quando você aí então, quando você bateu o olho por exemplo, quando eu bati o olho em você, eu fiquei pensando: "Nossa, alguma coisa desse menino me diz que poderíamos ser ótimos amigos". Aí É verdade, então, eu também porque ó, pensei isso. quando você por exemplo, quando a gente tem vamos falar disso então, quando a gente tem um crush, por exemplo, um crush, assim, de romance, né, aí você Hum. fica pensando pra um cara gay, você fica pensando: "Ai, será que esse menino é ou não é?". E você fica com medo, assim, de dar aquele passo eu pelo menos, né. E Eu fico eu nem se fala, né. Melhor nem de tocar nesse assunto. não, de dar um passo errado. Sim. Você com a amizade, por exemplo, quando a gente começou a conversar, eu fiquei pensando: será que ele é ou não é?". Aí eu fico pensando: "Como é que eu vou chegar nesse assunto?". Você teve isso comigo? Então, nesse dia eu lembro que a gente começou a conversar, mas já acho que eu já percebi. Ah, tá. Não, você percebeu, mas É. e você ficou assim, tipo: não, porque antes disso você já tinha conhecido, né, outros meninos gays, você já tinha outras amizades também. Então, hum, hum, amizade, sim, não. Hã, Tipo, conhecidos, uhum, colegas, mas amizade não. sim. Mas nesse dia, assim, eu acho que eu percebi, não sei. Ou então, sabe, era uma coisa que Que não tem já como estava negar. no ar. Tipo assim, não é tipo assim, não era um empecilho pra nada? Não Aham. sei. Já Conexão, foi né. além disso. Não foi Sim, isso, já foi conexão. além disso, sabe. Sim, conexão. Daí nossa, e dali realmente, né, nunca mais nos largamos. Mas isso é interessante, né, tipo, de você porque, meu, eu era uma pessoa acho que muito reclusa, eu acho, porque realmente eu ficava pensando assim: "Nossa, eu não conheço nenhuma pessoa gay, não conheço nenhum gay, não conheço ninguém na minha vida". Estava caçando, caçando assim. O único gay que você Porque conheceu, você casou. quase lá. Não, brincadeira, eu também tinha uns conhecidos, assim, mas, sabe, só porque você é gay não quer dizer que você vai ter uma amizade, Nossa, nada a né, ver. isso é a mesma coisa falar, todo japonês é amigo do japonês, todo preto é outro amigo do É, preto, né, é uma nada a coisa falar ver. isso. Mas era uma coisa que eu sonhava, porque eu falei: "Ai, um menino pra assistir
RuPaul's Drag Race comigo, um menino pra Inclusive, a primeira vez que eu assisti RuPaul foi você me mostrando, né. gente, Eu essa nem época conhecia, eu nem sabia o que que era RuPaul. eu estava obcecado com o RuPaul. Aí eu: que é isso?" Nossa, eu acho que era um menino muito irritante, um gay muito irritante nessa época, porque, sabe, eu acho que foi a época que eu tinha descoberto isso, que existiam uma linguagem única ali das drag e tal. E eu ficava: "Rê, rê, rê, você tem que assistir isso". Meu, fazia o Renato assistir os episódios comigo. Ô paciência. Não, mas foi legal, foi legal. Foi Gostei. bom. Nem conhecia, gente. Olha, eu era tão fora do negócio, nem sabia quem era o RuPaul, assim. E nessa Não. época que isso foi em quê? 2017, 2018? Sim. Alguma Nossa, coisa isso é engraçado, né, porque eu acho que não era uma coisa popular. Porque hoje em dia na era de internet bolha, era de bolha. hoje em dia na internet Eu não isso conhecia então, hoje isso na internet é tipo meme, o as pessoas básico. usam, né, todo mundo sabe, todo mun a maioria das pessoas conhecem. Mas realmente eu não sei por que não era conhecida, era uma coisa muito que é de boca a boca mesmo, eu acho, né. Mas enfim, a partir dali, bes bebi bi como é que é? BFF, não, GBF, BFF. GBF, Por que de? Gay Best Friend. Hoje, gente, a gente sabe que isso nada importa, que foda-se a como você se identifica, porque isso não real às vezes isso até atrapalha, né, na criação de uma amizade. Sim, E isso é uma coisa, assim, porque que às vezes eu não tenho problema com isso. sim. Por Pautas, exemplo, né, também para episódios futuros. O que pautas. odiamos brincadeira. O que odiamos. Eu até conversei uma vez com meu terapeuta, que às vezes eu tinha já conversar com um homem já hoje em dia não, já melhorei muito isso. Mas sei lá, um tempo atrás já conversar com um homem, sendo gay ou hétero, já é complicado, porque se for hétero a gente já vai achar que talvez ele seja homofóbico ou então não goste de gay, aí a gente se retrai um pouco pra não conversar, porque a gente vai achar que a gente vai sofrer alguma coisa dele. Sim. Ou e se for gay, aí eu falei: "Melhor não falar tanto, porque senão ele vai achar que eu tô dando em cima dele, na verdade eu nem tô". Nossa, tem isso também, né. É. Sim, tipo assim, na verdade eu não tô, só tô conversando Mas e é um pouco é um é narcisismo do gay também, né, isso. Você é não acha? Eu também tenho disso, eu é também tenho disso. narcisismo, são problemas, traumas, tudo. Gente, o que mais não vai faltar aqui, conversa sobre traumas, conversa sobre Que horror. narcisismo. Não, mas a gente tem que normalizar isso também, né, o nar gente, porque isso tem que ser uma coisa que tem que ser piada, que a Daqui a gente tem que 5 rir anos. disso. A É, gente tem que rir tem disso. que evoluir, tipo, ai, evolui logo tudo. O o nosso narcisismo, né. Não, mas eu também ficava nessa noia, sabe. Não, acho que uma noia, que acho que ainda pior ainda, que é tipo: "Ah, esse menino é gay, então a gente vai se dar super bem, eu vou forçar essa amizade, ele vai entender as coisas que eu tô entendendo", e nossa, e realmente nada a ver, porque a pessoa pode sair do mesmo lugar que você veio, ter as mesmas vivências, e você, assim, ter zero por algum motivo, sabe, não Zero flui, conexão. zero conexão. Então isso realmente não importa, não importa a vivência, não importa O que se a importa é pessoa se amarem. se a pessoa é gente boa, a pessoa te trata bem, a Sim, não é pessoa tóxica. não é tóxica. Nossa, a gente tem muita sorte nisso, né, Rê, a nossa amizade nunca foi tóxica. E eu fico vendo às vezes vídeo, assim, tipo, podcast de gente É brincando, assim, ah porque às vezes nem não é só as pessoas tóxicas que são tóxicas. Às vezes pessoas normais uhum. nem percebem estão sendo tóxicas, assim. Ah, e às vezes a gente não sei, e acho que às vezes isso é um pouco glamu glamorizado, Eita, gente, glamorizado?
Gente, Glamorizado. muito tempo fora do Brasil, Nos nosso português perdoem, às nos vezes perdoem. falha, Nos ajudem, nos ajudem. é inglês, japonês, tá uma confusão, gente. Luciana Gimenez, né. Ah, sorry, pensei em inglês. Glamour Sorry. é. Mas, então, você não acha também que, tipo, tá na moda, as pessoas acharem, assim, que normalizar isso demais? Tipo, é tóxico e Como é assim? engraçado. Tipo assim, sabe, porque eu acho assim tem vários memes e tal, né, sobre, eu e meu amigo tóxico, assim, sabe, tipo, tirando sarro do outro. Ah, tem Só muito que meme assim, de de novela também, né. isso, tipo assim, de Tipo, no eu e minha amiga conversando: "E aí, safada, hein?" isso, só que assim, tem uma parte da brincadeira, que isso é legal de você se zoar, isso tem que ter numa amizade, né, não dá pra levar tudo a sério, Sim. mas se você só tem isso na Acrescentar na vida do nossa, outro? Não, né. né, nem né, Mas é então. bom, assim, eu também tive amizades que eu comecei a perceber que certa atitude, sem a pessoa querer, estava sendo tóxica a mim. Sim. Quem Mas isso aí nunca? depois de eu compreender sobre mim, Uhum. sabe. Aí eu percebi, Sim. eu falei: ok, já percebi, então não vai ser, tipo assim, aquela coisa só ultramente reativa. A pessoa faz uma coisa e eu aceito aquilo e Aham. sofro com aquilo. Não, eu entendo aquilo e me protejo no meu interior. Sim. Se protege Terapia, como? gente. Bloqueando a pessoa. É, mas é terapia, verdade. É uma coisa nova também na nossa vida, né, Rê? É uma coisa recente também. Eu faço terapia, Rê faz, e vamos falar disso também. E é isso, Rê, por hoje. Será? Você acha que deu? É. Gente, comentem, né. O que vocês acharam aí? Perguntas. Perguntas, isso. Fazem perguntas que vai ser pra dar ideia pra gente também, né, sobre o que a gente pode falar. E se você tá procurando por amizades, se você está na dúvida sobre suas amizades, se você quer um lugar onde você se sinta, né, bem-vindo, se sinta bem, Acolhido. acolhido, eh, vem pra cá. Pra Não rir também, porque a gente fala besteira também, porque, gente, ninguém aguenta também. nossa, gente, uma Ser politicamente correto. não, Assim, gente, uma vida sem risada, um dia sem risada, que é ser Todas as Flores sem Zoé e Vanessa? é verdade. Ninguém aguenta, né. Sim. Deixa aqui nos comentários também uma história. Deixa uma história que você quer compartilhar. De amizade. De amizade, é um bom tema. Amizade, amizade. Pode ser É qualquer tipo de verdade. amizade. Deixa aqui nos comentários que a gente pode até, quem sabe, ler mais pra frente. Sim, sim, sim. Comentar sobre isso, né. Teremos vídeo novo, se tudo der certo ainda essa semana. Sim. Então, gente, fiquem aí. O que vocês acharam? A Gostaram? gente tem uma resumida, mas cada episódio que a gente for fazendo outro tipo de conteúdo, a gente também vai falando sobre nossas vidas, eh, enquanto a gente vai fazendo o tema do vídeo. Então, Sim. continue aí com a gente que a gente vai falando pouco a pouco. Muita coisa pra contar, né. Nossa, muita coisa. Cada vez que você foi falando uma etapa da sua vida, 1000 perguntas surgiram, lembrei várias lembranças, então vamos aí, né, comentar sobre isso. Mas enfim, Rê. E ó, pensei uma agora, pra uma Ah, pergunta para o próximo vídeo. tá. Se sua vida fosse uma novela, qual título Boa! seria? Pensa aí, Gui, Tá, no título da sua novela. Semana que vem a gente vai revelar. Ó, quero título babadeiro, hein. maravilha. Tá bom, pode deixar. Você Todas também, as Rê. mon todas as todas as desgraças. Tô zoando. Todos os animes, todos os traumas.
Pessoal, vamos ficando então por aqui. Deixem nos comentários também qual seria o seu título da sua novela, da sua vida. Isso. E nos encontramos então semana que vem. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, Rê.